paz do Senhor Jesus para todos. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas ouvi uma especial, foi a mais certa que escolhi. Quem sabe canta. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Quem se vê nesse cenário? Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Aleluia! A melhor coisa que eu já fiz, a mais importante em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Quantos é feliz por ter encontrado a Cristo Jesus? Aleluia! Abra sua Bíblia no nosso texto áureo das terças-feiras, Isaías capítulo 60. Você que trouxe a Bíblia, que é o manual da nossa vida, é o seu manual, o meu manual, é a Bíblia Sagrada. Capítulo 60 do profeta Isaías, versículos 1 e 2. Enquanto você localiza, nós somos gratos a Deus pela sua vida e vinda. Choveu bastante hoje, mas isso não impediu você de estar aqui. Chuva é bênção, né? Glória a Deus. Com certeza alguns com alguma dificuldade, devido a estar sem nenhum veículo, mas Deus sabe de todas as coisas. Aqueles que estão nos acompanhando via rádio Getsemane, Deus os abençoe. Também pelo YouTube, Facebook, Deus abençoe onde quer que você esteja nesta noite. Congregação Éfeso, na pessoa do evangelista Alexandre Munhoz, essa linda caravana, Deus abençoe grandemente. Isaías 60, 1 e 2, diz o texto sagrado: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti.
tome o vosso assento. Deus abençoe a todos que são bem reverentes à palavra do Senhor. Nós estamos aí na 10ª edição desta série que traz o título Atitude. Esta palavra que abre esse texto que acabamos de ler, levanta-te ou anima-te, recobrir o ânimo, dispõe-te, acorda, abra o teu olho, e tantas outras palavras que poderíamos ir colocando. Fala de atitude, de decisão. Todas as vezes que Jesus disse esta palavra para alguém, e eu li muitas delas, ele estava ressuscitando alguém ou curando alguém. Ele sempre dizia essa expressão: levanta-te, tanto quando estava curando ou quando estava ressuscitando. Logo, a palavra levanta-te, pronunciada dos lábios de Jesus, fala de cura, fala de ressuscitar sonhos, bater a poeira, iniciar um novo tempo para a sua vida. Apesar de tudo que tenha acontecido, o Senhor está dizendo, quando Ele diz levanta-te, Ele está trazendo uma nova oportunidade. Nós não somos descartáveis. Nós temos o privilégio de receber do Senhor novas oportunidades. Para que essas oportunidades possam acontecer, primeiramente, parte de um projeto de Deus, e Ele tem projeto de restauração em todas as áreas para a nossa vida. E o segundo ato parte de nós, porque Deus já quer fazer, mas a pergunta é: eu quero que Ele faça? Eu estou disponível para que Ele cumpra em mim os seus propósitos? Eu aceito o trabalhar de Deus na minha vida? Então esta palavra tem falado muito comigo, e acredito que com todos que têm vindo, têm assistido, ouvido. Tenha atitude. Saia da zona de conforto. Porque muitas vezes nós nos acomodamos, nos conformamos, estacionamos, e deveríamos estar agindo, tomando decisões, resolvendo situações, pois os dias vão passando. Precisamos sair da zona de conforto. Tem um escritor por nome de Naali Donald. Ele disse algo muito interessante. Ele disse que a vida começa no final de sua zona de conforto. Um outro escritor chamado Michael John, ele disse o seguinte: todo progresso acontece fora da zona de conforto. O conformismo, o comodismo, impede que nós tomamos posse daquilo que o Senhor planejou para a gente. O Senhor Deus planejou para todos nós coisas maravilhosas. A principal delas, a salvação. E Ele tira o seu próprio Filho, podemos assim dizer, da zona de conforto. Jesus estava na eternidade, sendo Deus, estava na zona de conforto, estava no trono. Então Ele pode pedir para que eu e você tomamos uma atitude, deixamos a zona de conforto, pois Ele deu exemplo. O próprio Filho saiu da zona de conforto para nos salvar. Desceu da glória. Olha onde Jesus foi parar por nossa causa, no ventre de Maria. Olha o tamanho que Ele ficou, e quase desapareceu. O apóstolo Paulo diz que Ele aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se, quase some.
Deixou a zona de conforto para nos dar um conforto. Quem está entendendo diz amém. Amém. O maior de todos os confortos estão a caminho. Parte dele a gente já está usufruindo. E só de sentirmos perdoados, o nome escrito no livro da vida, isso tudo, o mérito é de Cristo por nós. Então ele deixou a zona de conforto para poder nos projetar. E agora precisa da nossa parte. Porque ele fez tudo o que precisava ser feito. Mas eu preciso fazer a parte que cabe a mim fazer. Algo que eu preciso fazer. Você precisa fazer. Nós precisamos fazer. Deixarmos a zona de conforto. Uma escritora e nutricionista, Mariana Melo Machado, ela disse o seguinte: estabeleça novos desafios, saia da sua zona de conforto, enfrente seus maiores medos. Desse modo, a recompensa é só uma consequência. É só nós fazermos a nossa parte. Pastor, mas esse negócio de zona de conforto tem na Bíblia? A resposta é: o tempo todo Deus está enviando mensagens para que nós despertemos. O tempo todo. Se você ler a palavra do Senhor, o tempo todo há despertamento, chamamento, convite, incentivo. O apóstolo Paulo, um dos textos mais conhecidos que ele deixou escrito: e não vos conformeis com este mundo, com o sistema, mas, aí entra a ação, mas saia da zona de conforto, transformai-vos. Isso é sair da zona de conforto. As pessoas, nós temos o costume de reclamar das coisas. Já percebeu como que nós reclamamos das coisas? Dificilmente um dia que a gente não reclama de alguma coisa. Somos reclamões. Cuidar para não ser murmuradores. Mas a pergunta que não quer calar: o que nós estamos fazendo para transformar esta situação que a gente está reclamando? O que você está fazendo para transformar esta situação que você já reclamou que ela está acontecendo? Porque somente reclamar, talvez vai ficar da mesma maneira, ou pior. Então a palavra está dizendo para nós termos ação, atitude, sair da zona de conforto e transformar a situação à nossa volta. Se a palavra do Senhor está dizendo transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, isso significa dizer que em nós tem algo de Deus, um potencial que Deus colocou em nossa vida para transformar o ambiente que nós estamos vivendo nele. O ambiente vai se tornar melhor se nós tivermos atitude. Eu sempre digo isso e repito: nós somos resolvedores de problema. Por onde passarmos, tem coisas a serem feitas. E às vezes nós vamos deixando para o próximo que está vindo para fazer. Mas se na nossa passagem, as coisas já podem ir melhorando. É algo que está fora do lugar, já vai organizando. Foi ao banheiro, tem um lixo no chão, amanhã vai ter alguém para limpar. Não, já vai ajudando, já coloca dentro do lixeiro. A torneira está aberta. Mas amanhã passa alguém, ou vai vir um obreiro aqui, daqui a pouco ele vai ver, ele vem, aperta ela. Não, você já fecha. Já vai resolvendo a situação. Já vai amenizando. As coisas já vão ficando mais suaves, porque você passou por ali. E você é um transformador do ambiente. Um melhorador do ambiente. Chegou dentro de casa, tem chinelo jogado para cá, um cinto esparmado para lá, uma meia para cá. Não, mais tarde passa alguém e ajeita isso aqui. Já vai resolvendo. Você
é o melhorador do ambiente. Chegou, as coisas já vão começar a ser organizadas. Jogar a toalha para lá, você pega e pendura a toalha. Sujar a louça, mas alguém vai lavar. Não, você já vai lavando. Já vai suavizando, já vai melhorando o ambiente. Porque por onde passa um servo de Deus, uma serva de Deus com atitude, o ambiente já vai ficando diferente. Vamos sair da zona de conforto. Como que alguém consegue descansar com as coisas todas bagunçadas dentro de casa, né? Eu fico assim, como diz a minha mãe, dá uma gastura. Não dá uma gastura? Tudo atrapalhado, tudo bagunçado, tudo desorganizado. E a gente precisa unir as forças. Mas eu preciso voltar no subtema que nós estamos tratando já há alguns dias, que o subtema é atitude de honra. Mas tudo isso envolve, porque quando você resolve algo dentro de casa, você está honrando o outro. Quem acredita nisso diz amém. Não é? Você está honrando o outro, diminuiu a carga, honrou. Honrar, nós estamos falando de atitude de honra. Então quando você resolve alguma coisa dentro de casa, alguém você já honrou. Você abençoou alguém, já aliviou, já preservou, né? Estávamos falando sobre servo, funcionário, empregado, como queira, qualquer uma dessas palavras. Elas não são pejorativas, eu expliquei isso na terça passada, é isso mesmo. Nós falamos na terça passada a essas pessoas que são servos, são funcionários, são empregados, a honrar os seus patrões, seus senhores, seus empregadores. Honrar o seu local de trabalho, dando o melhor de si. Falamos aqui 1 hora sobre isso. Um detalhe ficou pendente, dado o tempo que não foi possível, que eu quero ainda complementar sobre o que já falamos. Falamos 1 hora sobre isso. Mas ficou um dado importante que é preciso ser falado. Muitas vezes o funcionário é parente, ou amigo da família, ou até uma pessoa da mesma igreja, do empregador. Na administração pública, essa prática de contratar parente, todos nós sabemos que é ilegal, é chamada de nepotismo. Mas na administração privada a prática é legal. Você pode contratar parente, pode contratar, né? Sem problema. Porém, é bastante desafiador, uma vez que existem pessoas, e nós estamos aqui falando sobre atitude de honra. Existem pessoas que irão aproveitar da situação e não cumprir fielmente a função devido ao grau de aproximação. A igreja é para ensinar, e o culto de terça especialmente para isso. É preciso separar a vida profissional da familiar. Isso também vale para amigos e irmãos de igreja. É preciso, você que recebeu a honra de trabalhar para um amigo, para uma amiga, para um irmão, para um parente, não misture as coisas. Tem pessoas que ele vai ficando muito íntimo e vai deixando de respeitar o seu patrão. Ele vai ficando muito próximo, também já vai deixando os seus deveres que ele fazia antes. Isso é totalmente antiético. Não pode misturar as coisas. Caso contrário, quando isso acontece, da pessoa não se colocar no seu devido lugar, trabalhando sendo parente, trabalhando sendo da igreja, da mesma igreja, alguém conheceu, chamou para trabalhar. Caso isso não aconteça,
esse trabalho fica comprometido e a sua permanência ali naquele trabalho pode não ser mais útil, se misturar as coisas. Infelizmente tem pessoas que falam, não, ele é da mesma igreja, não pode me demitir não. Pode sim. Se não estiver cumprindo com as normas como os demais, é claro que pode. Precisamos separar as coisas. Como a moeda tem dois lados e a Bíblia é completa, vamos então falar da honra por parte dos senhores, senhores com S minúsculo, patrões, empregadores, para com os seus liderados. Lembrando, e essa frase eu anotei, ela ficou bem marcante em mim quando eu estava estudando, lembrando que tudo que o Senhor te confiou tem um propósito envolvido nisto. Tudo que o Senhor confiou a nós tem um propósito por trás de tudo isso. Ele não confiou a nós coisas, funções, bens, posições, se não tivesse envolvido um propósito. Você já parou para perguntar para o Senhor essa posição que você ocupa, o que Deus te entregou, qual é o propósito disso? Para que foi isso? Tudo que Ele entregou tem um propósito. E quando você honra uma pessoa, você está prestando um serviço a Deus. Nós precisamos voltar à cultura da honra, que eu estou falando aqui de atitude de honra. Quando você honra uma pessoa, você está prestando um serviço a Deus, está glorificando a Deus. Seja essa pessoa qualquer pessoa, nós já falamos aqui de vários níveis e continuamos a falar e creio que vai longe ainda. Quais são os deveres dos empregadores? Falamos tanto dos funcionários. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia Sagrada. Esse aqui é o nosso manual, irmãos, manual da vida. Uma igreja que não meditar na Bíblia já não é mais igreja, ela é outra coisa. Igreja ela deixou de ser, porque a igreja é regida pela palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 24 e o versículo 15. Aqui está falando do compromisso do patrão com o seu servo, com o seu funcionário. 24:15 de Deuteronômio. Diz assim: no mesmo dia lhe pagarás o seu salário, para que o sol não se ponha sobre a dívida, pois ele é carente e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O assunto aqui é muito amplo e a gente vai resumir bastante ele. Tem tradução que diz: no seu dia lhe darás o seu salário, o sol não se porá sobre isto, porque essa pessoa depende, a sua vida ela precisa de ter a manutenção, e ele sendo funcionário precisa receber. Quem aqui é funcionário diz amém. Imagine se você não receber. Aí é uma corrente de situações que desencadeia, né? Esse não me pagou, agora eu fiquei com dificuldade de pagar o próximo também não, faz aquela corrente horrorosa. Diz que no mesmo dia, no dia do vencimento, precisa ser acertado. Existem imprevistos? É claro que existe, porque é uma corrente. Se o patrão se complicou porque não pagaram ele, de onde ele vai arrumar o dinheiro para pagar o seu funcionário? Então é uma corrente.
Mas quando acontece um imprevisto, esse imprevisto precisa ser esclarecido, conversado, porque tem mais pessoas dependendo. É uma situação complicada. E existem situações que a empresa, os patrões, precisam tomar decisões que vai às vezes cortar na própria carne de enxugar a folha, né? Porque não está mais tendo a condição de pagar várias pessoas. E para ele não se tornar uma pessoa que não paga os seus funcionários, ele precisa ajustar, administrar, para que ele possa então honrar com seus compromissos. Estamos falando de honra. Porque se essa pessoa não recebe, essa que trabalhou, o texto está dizendo que se ela clamar ao Senhor, veja um princípio bíblico aqui, tem pessoas que elas estão sendo penalizadas e elas não clamam ao Senhor, elas vão já para a justiça, né? Veja que o texto ele é bem abrangente. Primeira coisa que alguém tem que fazer quando está sendo prejudicado no seu trabalho é clamar ao Senhor sobre isso e não ir para a justiça. Porque tem pessoas que qualquer coisa ele já fala em justiça, né? Ele quer complicar mais a situação. Clame ao Senhor, o Senhor vai fazer algo. Colossenses capítulo 4 e versículo 1, eu sei que é assunto polêmico, mas a igreja não pode se esquivar disto. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 1, diz assim: vós, senhores, senhores com S minúsculo, porque é senhores, patrões, empregadores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Os senhores, os empregadores, os patrões, né? Que servem ao Senhor, eles tratam bem os seus servos com justiça e equidade, porque eles têm um Senhor que está no céu. De maneira prática e resumida, é o seguinte: a igualdade consiste em oferecer o mesmo tratamento e oportunidades a todos, sem qualquer tipo de distinção. Já a equidade está relacionada com garantir que todos sejam tratados com justiça, eliminando as vulnerabilidades que causam diferenças. É um outro assunto profundo quando se trata dos senhores fazer o que for de justiça e equidade. Nós sabemos que a lei, nossa lei, ela vem corrigindo ao longo dos anos aquilo que a lei maior, que é a palavra de Deus, já ensinava há milênios. A lei ela vem se aprimorando, vem corrigindo aquilo que a palavra de Deus já previa. A palavra de Deus está lá na frente, a lei do mundo vem correndo atrás para ver se consegue acompanhar aquilo que Deus já estava dizendo há milênios. Porque pessoas, elas não são descartáveis, repito, por possíveis deficiências. Existe no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso é quase 25% da população. E essa questão de equidade está falando que essas pessoas também elas têm o direito de trabalhar, de ser honrada com o trabalho. Elas não podem ser deixadas à margem, sem o seu trabalho. E a lei de alguns anos para cá chegou mais ou menos onde a palavra de Deus já estava. Hoje você chega em grandes empresas, você sabe que existe ali uma porcentagem que precisa ser disponibilizada para pessoas que têm algum tipo de deficiência. A Bíblia já tratava disso. A equidade.
Não existe pessoas melhores do que as outras, porque elas talvez não tenham alguma deficiência. Todos têm o direito ao trabalho. Então nós que servimos a Deus, se você é um empregador, serve a Deus, não despreze uma pessoa por causa de alguma deficiência que ela tenha. Valorize, honre, porque honrando essa pessoa, você está honrando a palavra de Deus, honrando a Deus, e Deus vai abençoar ainda mais a sua empresa. Inclusive, tem muitos que têm algumas deficiências, que elas dão um show quando tem atitude. A gente vê pessoas que elas se destacam naquilo que faz, e elas têm algumas dificuldades, mas elas têm uma garra, uma vontade de vencer, e elas merecem essa oportunidade. Quem consegue entender isso, irmãos? Amém? Jeremias no capítulo 24 diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que serve do serviço do seu próximo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Aqui está falando de pessoas que eles apresentaram o seu serviço, a sua mão de obra, para alguém ter a sua casa, para alguém ter o seu conforto, para alguém ter a sua vida normalizada, mas essa pessoa que prestou o seu serviço ficou penalizada porque não recebeu aquilo que trabalhou. E a palavra de Deus tem uma mensagem forte: ai daqueles que fazem isso, que constrói a sua casa, que edifica a sua casa. Vamos colocar mais coisa aí? Que conserta o seu carro. Ai daqueles que faz o curral lá no seu sítio, consertou a cerca, arrumou o seu pasto, limpou o seu quintal, cortou a sua árvore, lavou as suas roupas, executou qualquer tipo de trabalho para te dar um conforto com o seu serviço, e agora ele não recebe. Ai daqueles que agem desta maneira, porque essa pessoa está trabalhando, ela depende disso para sobreviver. E algumas pessoas, eu acredito que isso, provável que isso não aconteça com quem serve a Deus, porque senão é muito vergonhoso de alguém prestar um serviço para nós e não receber quando ele conclui. E existem aqueles que são mesquinhos. A pessoa já está ralando, já está trabalhando, está dando um suor, meu Deus, que serviço difícil, fosse para mim fazer eu não faria, e ele faz, e quando vai para receber, é uma choradeira, é uma reclamação, é uma murmuração. São pessoas mesquinhas. Se na casa que você construiu ficou retido o pagamento pelos trabalhos ali realizados, essa construção está debaixo de injustiça. Se no carro que você reformou, que você consertou, e agora isso não foi pago, esse veículo está debaixo de injustiça, e isso em todos os sentidos. Os seus aposentos sem direito. Aposentos aqui deriva de pousar, no sentido de parar para descansar, que vem do latim pausar, descanso, ou seja, a miúdos, coisas que nos trazem descanso, coisas que nos trazem repouso, tranquilidade, e não foi pago, ou seja, conforto para mim e sofrimento para quem trabalhou para mim. Conforto para mim, o bem-estar para mim, para minha pessoa, e sofrimento para quem prestou o serviço. Faça uma busca aí. Tem alguma coisa que você está usufruindo, que está te descansando, que foi bênção para você, que te ajudou, que te aliviou, mas essa pessoa que fez isso, agora ela está sofrendo porque ela não conseguiu. Mas você recebeu o benefício. A grama está cortadinha, a árvore está podada, a casa está limpa, a roupa está lavada, o carro está arrumado, a construção está sendo feita, o poço foi limpo, e tanta coisa. Vai lembrando, o ar-condicionado foi
né? O ar está purinho, mas ele não recebeu. Então é conforto para mim, penalidade para quem trabalhou. Ai dessas pessoas. Deus está contemplando isso, irmãos, e Deus é justo. Deus está contemplando e Ele é justo. Ai de nós se não resolvermos isso imediatamente, principalmente depois dessa palavra. Ai de nós. Sabe aquela notinha que a gente fez de conta que esqueceu? Porque era pequena, né? Arrumou um remendo lá e nunca mais voltou naquele remendo. Colocou um negocinho lá e nunca mais apareceu. Deu uma amnésia, esqueceu. E a pessoa está ali esperando, porque ele precisa colocar para funcionar, para movimentar aquilo que ele está investindo, mas parou, porque o recurso não veio, mas o benefício foi enviado para aquela pessoa. Ai desta pessoa, porque Deus é justo e Ele está contemplando essas injustiças. É necessário uma atitude, é necessário decisão, uma cisão, um corte, para honrar compromissos e pessoas que trabalham para nós, que prestam serviços para nós. É de ficar pensando bastante, né? Até é bom pensar, porque daí de repente a gente lembra de alguma coisa que está pendente. Lucas no capítulo 7, Evangelho de Jesus, só vou citar, não dá tempo de ler, do versículo 2 ao 6, fica para você ler depois, mostra um patrão. Estamos falando aqui de pessoas que exercem liderança. Mostra um patrão preocupado com a saúde do seu servo, do seu funcionário. Ele foi até Jesus pedir pelo seu funcionário. E eu pergunto para você que tem alguém que trabalha para você. Você tem falado com Jesus sobre aquela pessoa que tem trabalhado para você? Você também se preocupa com a saúde daquela pessoa que presta um serviço para você? Esse homem foi elogiado por Jesus, porque sendo um homem de muitas posses, de uma liderança grande, ele se preocupou com um daquelas pessoas que estava ali, mas estava enfermo. Efésios no capítulo 6, versículo 8 e 9, diz o seguinte: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Para Deus, se é servo, se é patrão, se é empregador, se é empregado, para Deus todos são iguais, todos devem exercer as suas funções, todos precisam cumprir suas responsabilidades, porque se nós fizermos isso, o nome do Senhor vai ser glorificado, a pessoa que está convivendo com a gente será honrada, e as coisas vão andar conforme a vontade que Deus estabeleceu. Deixando as ameaças, porque existe patrão que é mesquinho, do jeito que existe funcionário que enrola no serviço, que não sai do café, que não larga o zap, que não sai do banheiro, aquela coisa que o trabalho não rende. Existe também o patrão mesquinho, que não deixa nem tomar um cafezinho, que não abençoa o seu funcionário, miserável, avarento. O trabalho precisa ser um ambiente de paz, de alegria, de amor, e isso só é possível se houver honra de ambas as partes. Funcionários honrando seus patrões honrando seus funcionários, e assim o Senhor é glorificado. Todos exercem com dignidade aquilo que são chamados a fazer. Em Atos capítulo 10, o versículo 1 e 2, nós vemos ali a vida de Cornélio, um homem de posses, mas a Bíblia mostra que ele honrava
os menos favorecidos. Repetindo a frase que eu falei: tudo que o Senhor te confiou tem um propósito. Tem coragem de falar para a pessoa que está do seu lado? Tudo que o Senhor te confiou tem um propósito. Tudo tem um propósito. E o propósito que aquilo que Deus confiou a mim e a você é glorificar a Deus, é abençoar pessoas. Use tudo que o Senhor te confiou como um canal de bênção. Honre as pessoas, e com isso Deus será honrado. Saia daqui hoje com essa atitude nobre: eu vou honrar o meu Deus e eu vou honrar as pessoas que estão próximas a mim. Vou abençoar as pessoas. Seja cortês, doe, presenteie, se dedique a pessoas. Doe roupas, calçados. Vocês têm roupa e calçado que você está lá, está por lá, que você não vai usar mais nunca. Tem pessoas precisando, e Deus, tudo que Deus te deu é para você honrar pessoas. Doe, ore, olhe para a sua prateleira, para o seu guarda-roupa, para a sua cômoda, faça uma oração, dê uma olhada, fala: meu Deus, tanta coisa aqui que eu não uso, tanta gente precisando, eu não sei nem qual que eu vou colocar, tem coisa aqui que vou demorar mais de um ano para usar, não vou usar mais nunca. Tem pessoas que estão precisando, e eu preciso ser um canal de bênção, honrar as pessoas que Deus coloca em meu caminho. Ter uma visão de ser abençoador. Assim era Cornélio. Por onde passava, abençoava as pessoas, dava gorjetas, né? Às vezes o salário é tão pequenininho de alguém, e você pode dar uma gorjeta. Abençoa, alegre o dia de alguém, invista em pessoas. Tudo que Deus te deu, meu irmão, é para você compartilhar. Daqui a pouco fica tudo aí, você não abençoou ninguém. Ou vai levar as coisas? Não vai levar nada. Já contei aqui que até as dentaduras da minha avó tiraram porque tinha ouro na boca. Começaram com o cochicho daqui e dali, as filhas, os filhos, mas que esse monte de ouro? Acho que dá para fazer um anelzinho, dá para fazer uma aliança para não sei quem, vamos tirar. Tiraram. Não deixa levar não. Você tem um anelzão bonito aí, você vai ver se deixa. Não deixa levar não, mas alguém já tira logo. Tira esse negócio. Não leva nada. Agora, tudo que nós honrarmos as pessoas, sabe onde está depositado? Quem sabe onde está depositado quando você honra alguém? Quando você honra a obra de Deus, quando você honra pessoas, está tudo depositado no céu, e é isso que nós vamos encontrar. O restante fica tudo aí. Tudo que nós investimos em pessoas, investimos no reino de Deus, nós vamos encontrar quando nós chegarmos lá, porque Deus é justo e não fica devendo nada para ninguém. Se Deus te deu, abençoe. Se Deus te deu, abençoe. Isso é tão prazeroso para quem já fez. Isso é tão prazeroso. Viu, uma pessoa está carente, a coisa não está fácil. Pega um dinheirinho na mão assim, embola assim, chega lá, põe dentro do bolso dele. Um cafezinho para te abençoar. Faz isso com as pessoas. Honre. Isso não vai fazer você ficar pobre. Deus vai multiplicar ainda mais, porque é como uma semente. Quando você semeia na vida das pessoas, você vai colher muitas vezes mais. Não dá muito glória porque esse negócio não é bom, né? A carne não gosta disso. Então a gente fica meio seguro.
Mas o dia que você testar e fazer isso, vai dar uma adrenalina tão gostosa, um sentimento tão bom, vai dar vontade de continuar fazendo, porque a honra é algo sobrenatural, irmãos, na nossa vida. Eu queria tanto ler um texto, mas não dá tempo, eu vou só citar ele. 1 Samuel capítulo 30, versículo 11 ao 14, eu queria ler, não vou ler, vou só citar o que aconteceu ali, você lê depois. 1 Samuel, mas lê depois mesmo, 1 Samuel 30, do 11 ao 14, pelo menos essa parte leia depois. Está narrando um fato de um mau patrão, de um senhor ruim, que abandonou o servo quando este já não podia mais produzir. Eles estavam em guerra, e esse homem foi abandonado. O texto mostra que ele fez o melhor que podia, ele trabalhava, ele era dedicado, ele era um guerreiro, mas de repente ele ficou com dificuldade. O patrão, o empregador, o líder, ingrato, mesquinho, frio, calculista, o abandonou. O abandonou. Mas Deus enviou alguém para ajudá-lo. Davi e a sua equipe encontrou esse homem abandonado e perguntaram para ele: o que aconteceu? Ele falou: olha, o meu senhor há 3 dias me abandonou, e eu estou aqui abandonado. Eu me emocionei quando eu li isso hoje. E acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. E depois que deram água, deram pão, passas para ele comer, ele volta ao seu espírito e ele diz: sou servo de um homem amalequita, o meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Eu fui abandonado. Existem pessoas que são abandonadas à própria sorte. Mas o Senhor está dizendo: olha, se alguém te abandonou, o Senhor vai te acolher. Se alguém te abandonou, o Senhor vai levantar alguém para te abençoar. Talvez de onde você nem imagina, mas Deus vai levantar alguém para abençoar a sua vida. Continue fazendo a sua parte, honrando, glorificando a Deus, porque Deus vai cuidar de você. Gênesis capítulo 31, versículo 7, fala de Labão, um mau patrão que não honrava Jacó. E se você já leu, você vê que Deus, que é justo, comprou a briga, porque estava assistindo o que Labão estava fazendo com Jacó. Gênesis 39, versículo 20 e 21, o patrão de José o prejudicou, e Deus, que estava vendo tudo, comprou a briga e honrou José. Êxodo capítulo 1, do versículo 12 ao 14, os egípcios sendo injustos com os israelitas, Deus estava vendo tudo e comprou a briga e honrou o povo dele, porque Deus, ele está contemplando todos os detalhes, todas as coisas. Não se desespere se porventura alguém está prejudicando você. Vai para a oração que você vai ver o que vai acontecer. Vai para a oração. Vai para a oração e conte os dias. Porque o crente não é ensinado a ir para a justiça. Mas a justiça não é Deus que permitiu, sim. Mas a Bíblia fala de que não pode levar. Somente um irmão não levar outro irmão. Vai para a oração e você vai ver o que vai acontecer. Deixa Deus ser a sua justiça. Deus está vendo detalhes e Ele pelejará por você. Eu quero que você, tanto você que é empregador, como você que é um funcionário, fica de pé por gentileza. E você que já aposentou também, você que nem é uma coisa nem outra. Saia daqui hoje com esse projeto: eu vou honrar. Eu vou honrar. Eu vou honrar a Deus. Eu vou honrar as pessoas.
eu vou honrar o meu próximo, eu vou honrar meu funcionário, eu vou honrar o meu patrão, eu vou honrar as pessoas. Aquilo que Deus me deu, eu não vou ser mesquinho, eu vou compartilhar, eu vou abençoar. Se tiver coisas que eu não estou usando, eu vou abençoar vidas, e você vai ver o quanto Deus vai abençoar você ainda mais. Faça esse propósito: eu não vou ser aproveitador da situação, não vou enrolar no trabalho, as coisas comigo vão desenvolver, porque eu tenho atitude, eu me levanto para viver um propósito, um projeto, que o nome do Senhor será glorificado através da minha vida. Por onde eu passar, o cenário já vai ficar melhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já vamos orar. Lembrei-me de um fato que eu li num livro há muitos anos, que o empregador estava precisando de alguns funcionários na empresa, e ele colocou a plaquinha lá na frente: precisa-se de funcionário. E tinha um corredor, que o escritório era lá no fundo, e ele colocou ali, no meio do caminho, um rodo, uma vassoura e um balde assim, meio no meio do caminho. Aí entrava a pessoa, via a plaquinha, chegava lá, olhava o rodo, dava a volta, pulava por cima. É aqui que está precisando de funcionário? Não, não está não. Como assim? Acabei de ver a placa. Não está não. Passava o outro, mesma coisa. Entrava, chegava, pulava por cima ali do rodo, da vassoura, do balde. Está precisando aí de funcionário? Não está não. Daqui a pouco entra um lá, viu a plaquinha, entrou, chegou, juntou o rodo, juntou a vassoura, colocou no cantinho, arrumou. É aqui que está precisando de funcionário? Já está empregado, porque já chegou mostrando para o que veio. Seja um facilitador lá no seu trabalho. Ajude, limpe. Ah, mas eu não sou zelador. Faça um pouco mais, caminhe uma milha a mais, tenha atitude, Deus há de honrá-lo. Amado Deus, querido Pai Celestial, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Estamos aprendendo, Senhor, um pouco mais a honrar, Senhor, os compromissos, a honrar, Senhor, o nosso trabalho, a honrar as pessoas que trabalham para nós, a desenvolvermos, Pai, a fazermos a diferença, sair da zona de conforto. Pai eterno e poderoso Deus, que possamos ser despertados enquanto é tempo, que o ambiente em que nós vivemos, trabalhamos, possa ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Que a palavra do Senhor que está sendo ministrada possa gerar em nós uma transformação do ambiente que nós estamos inseridos, e que a bênção do Senhor seja derramada sobre esse local de trabalho, sobre esta casa, sobre esta família, e o nome do Senhor seja glorificado. Quem recebe esta palavra diz amém. Glória a Deus. Meus irmãos, no sábado e domingo aconteceu aqui um lançamento de um livreto que a minha esposa fez. Quem veio sábado e veio domingo sabe do que se trata. E se alguém ainda não adquiriu e desejar, ela vai estar aqui, né, para dar continuidade. Eu sei que com certeza pessoas que estão aqui não vieram nem sábado nem domingo. Você pode procurar aqui ser abençoado e abençoar outras vidas com a mensagem direta do céu para o coração de pessoas que de repente precisam ouvir algo, e tem uma mensagem ali que pode mudar a história de alguém, tá bom? 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos juntos dizemos: